fala das conquistas. O abraço ao hospital, a comarca que Ferraz era dependente, né? A questão, acho que a estação de trens, né? A gente tinha, para quem não se lembra e para quem não sabe da história de Ferraz, tinha as peruas, né? Que o Parque São Francisco tinha lá mais de 100 peruas, uma perua que fazia controle, fazia o transporte do Parque São Francisco até Guaianazes, porque Guaianazes tinha mais trem. E mais linha de ônibus. Mais linha de ônibus, então era uma loucura. E aí a necessidade de ter uma estação de trens. A gente ainda tinha CMTC nessa época? Não, já tinha. Acho que ainda tinha. CMTC vai até Erundina. Está acabando nessa época, mais ou menos. Ainda tinha CMTC. Mas era uma loucura e a gente começou a brigar por aquela estação de trens. Ninguém acreditava. Nós tivemos uma reunião em São Paulo, onde eu acho que aquela reunião foi decisiva. E eu, por conhecimento de engenharia, consegui definir, porque tinha lá no papel Estação Lajeado, era esse o nome, mas não tinha nenhum estudo, talvez as pessoas não tenham noção, mas para você interferir numa linha de trem, para tirar uma estação, para fazer uma bifurcação, é muito caro e é muito difícil a questão de segurança, de logística, de segurança. Então não tinha nem estudo, tinha um papel lá escrito Estação Lajeado e nós convencemos lá aquele dia, eu, Juraci e vários moradores do Parque São Francisco que foi com a gente. Eu convenci o cara a fazer um estudo de quanto custava para pôr os equipamentos para fazer a estação de trens. E ele fez esse estudo. Quando chegou lá em São Paulo já estava... Aí o Goldman, né? O grande padrinho, né? O Goldman vira ministro dos transportes e ele vem em Mogi dar uma palestra. O Juraci, quando viu aquilo, ficou louco, alucinado, foi lá em Mogi, na universidade, lá na palestra, e catou meio que o Goldman pelo colarinho e aí, a partir dessa conversa que nós tivemos lá com o Goldman, e mostrando, né? O Goldman falou, mas não tem nada. Não, tem um estudo. Aí tinha aquele estudo. Como tinha aquele estudo? Foi a semente. Né? Aí foi a semente. Tanto que o custo da estação, que na época era de 2 milhões, se não me engano, era muito pequeno perto do custo dessa parte de sinalização, entendeu? Então nós conseguimos ali, mas foi uma luta, 4 horas da manhã, a gente com um caminhão de som acordando o povo, eu me lembro que eu ficava berrando lá, nós entramos uma vez dentro da linha de trem para parar os trens, foi uma baita de uma confusão, fazia caminhada, né? E eu fiz isso contra a FEBEM. E com isso são propostas diferentes. E com isso saiu a estação de trens e hoje... É uma realidade que muita gente não sabe, né? Graças àquela estação de trens, desenvolveu toda aquela região, toda a região, aí já virou uma outra cidade. Mas vamos falar também... do abraço do hospital, que isso é importante. Abraço do hospital e